Olá, bem-vindo à disciplina de Instrumentação e Controle de Processos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e hoje nessa aula nós abordaremos o método para sintonia de controladores PID síntese direta. O método da síntese direta, ele se baseia em escolher uma resposta desejada para minha malha fechada a partir de um modelo do processo e encontrar, então, com essas duas informações, a minha função de transferência do controlador. Aqui nós temos, então, uma malha fechada, onde o KM é um conversor de sinal de Y para um sinal elétrico. O mesmo vale para o GM, e aí, nesse caso, os dois podem ser considerados iguais. Eu tenho ainda o G de C, que é um controlador, GV, que é a função da válvula, GP, a função de transferência que relaciona a variável de entrada com a saída, e o G de D, que é a função de transferência que relaciona a perturbação com a saída do meu processo. Se eu trabalhar com a manipulação do diagrama de blocos, eu tenho aqui então que Y sobre o Y do set point seria GC vezes o G, onde o G eu estou chamando de GM, GV e GP, dividido por 1 mais GC vezes o G. Isolando a função de transferência GC, que é a função do controlador e é o que eu quero encontrar, eu obtenho então uma função de transferência para esse controlador baseada no modelo do processo, já que eu tenho alguns erros aí relacionados à planta e aos demais elementos do processo, então ele será um modelo e provavelmente terá erros nesse modelo. Além disso, eu vou basear também em uma resposta que eu desejo que aquele controlador obtenha na minha malha fechada. Nesse caso, eu preciso então especificar essa resposta, eu preciso do modelo do meu processo e principalmente eu preciso que a função da planta ela seja conhecida, certo? Se eu observar, eu tenho ali a função do controlador como um inverso do processo. Então, na verdade, esse tipo de técnica, ele trabalha com o cancelamento de polos e zeros, usado na determinação do Y sobre o Y do set point, o que significa que eu posso trabalhar com o controlador para cancelar polos que estão próximos do eixo imaginário e que levariam, então, o meu sistema à instabilidade. Nós faremos aqui, então, um primeiro exemplo com um sistema de primeira ordem, certo? Essa é uma equação de um sistema de primeira ordem com um tempo morto. Eu tenho aqui a constante tal C, que seria a constante dessa resposta desejada, e é importante que eu me recorde que existe um certo atraso próprio até mesmo da transmissão de informações do meu sistema, né, que não é feito instantaneamente. Então, esse tal C, ele seria um pouquinho maior do que a constante de tempo do próprio sistema. Para eu considerar aqui um sistema de primeira ordem sem o offset, eu vou considerar que esse sistema não tem o tempo morto e vou calcular a função de transferência do meu controlador que eliminaria esse offset. Então, se eu substituir essa função com θ igual a zero na determinação da função g de c, eu teria então 1 sobre gtil, que é o meu modelo, dividido por vezes 1 dividido por tal cs. Esse termo tal CS, então, ele promove uma ação integral nesse controlador, que faz com que elimine o offset. Como é que eu sei disso? Se nós verificarmos o controlador PID, o termo que tem um S no denominador é o termo do integral. Esse, então, ele seria um controlador mais agressivo quanto menor eu tiver valores de tal C. Justamente porque valores menores aumentam o termo integral como um todo. Se eu considerar um modelo do meu sistema de primeira ordem, sem tempo morto, onde eu tenho um ganho K e uma constante de tempo tal S mais 1, eu posso substituir na minha equação e eu encontro essa forma, onde eu tenho tal sobre K tal C, que seria uma constante, e 1 sobre K tal C vezes S. Esse termo seria a ação integral
esse termo seria a ação proporcional do meu controlador, quando eu pego uma equação de um controlador PID e faço a analogia entre os termos e esta equação que nós obtemos. Nesse caso, então, esse termo é o Kc, que é o ganho proporcional, e esse termo seria Kc sobre tau i. De uma maneira geral, a resposta de primeira ordem, ela me resulta numa equação dessa forma: 1 sobre Gtil vezes o exponencial de menos θs dividido por tau cs mais 1 menos exponencial de menos θs. Nesse caso, o tempo morto ele precisa ser aproximado utilizando uma das técnicas, ou série de Taylor, ou Padé, ou outras técnicas que podem aí ser utilizadas nesse momento. Nesse caso, nós vamos usar série de Taylor, porém, o numerador eu não farei a aproximação dele, já que eu posso cancelar ele por um termo idêntico no meu modelo. Não faz sentido eu trabalhar com uma resposta desejada com tempo morto se eu não tenho esse tipo de comportamento no meu sistema. Então, por isso, eu vou trabalhar com um modelo que também tenha esse termo do exponencial e aproxima apenas o termo do denominador aí a partir de série de Taylor. Eu não preciso fazer essa aproximação quando o tempo morto é relativamente grande quando comparado com a constante de tempo, porque o que vai acontecer é que eu vou ter ali um cancelamento daquele último termo. Além disso, então, nós sempre adotaremos, quando eu tenho um tempo morto na resposta desejada, o mesmo tempo morto para o meu modelo do processo. Eu tenho aqui ainda uma outra possibilidade, tá? Então, considerando o modelo padrão, onde eu tenho um k exponencial de menos θs dividido por tau s mais 1, se eu substituir e simplificar no meu sistema, eu vou chegar a um controlador PI com os seguintes termos. Esses termos podem ser definidos comparando aquela equação do PI que nós obtivemos nos slides anteriores com a equação de um controlador PI genérica. Aqui nós vamos trabalhar então com outro tipo de controlador, tá? Um outro tipo de resposta desejada, onde eu estou trabalhando aqui com a minha resposta de primeira ordem, mas eu estou utilizando Padé para aproximar essa resposta. Por que eu estou utilizando Padé para aproximar a resposta? Porque eu tenho um sistema aqui eu quero trabalhar com o sistema com PID, tá? Então, eu preciso que apareça também um termo S no numerador. Fazendo a manipulação dessas variáveis, e aqui então o que eu fiz foi aproximar o meu tempo morto de uma maneira diferente, eu consigo encontrar as constantes de cada uma das ações do meu controlador. Uma coisa que é importante observar aqui é que eu não trabalharei com termos mais do que segunda ordem, tá? Para o modelo do meu sistema. Então, como que eu posso fazer para controlar sistemas de ordem superior? Eu posso aproximar esse modelo a partir da regra das metades de um sistema de segunda ordem com tempo morto. É importante que a gente saiba o seguinte: se eu fizer essa aproximação, o erro do meu modelo vai ser maior. Então, na prática, eu terei um controlador que não está tão adequado quanto um controlador que esteja sendo aplicado para o modelo de segunda ordem ou de primeira ordem, mas é uma alternativa a se fazer. Nesse caso aqui, então, eu vou trabalhar com uma função g de til, tá? Que é o modelo do meu processo de segunda ordem, com tempo morto, que vai ser um tempo morto igual ao da resposta desejada. Substituindo e fazendo a manipulação matemática, notem que eu chego, então, em um modelo que tem um S no numerador. Aqui eu vou ter S quadrado, certo? E aqui eu tenho um S, então eu vou ter um termo que resulta em S no numerador, fazendo com que apareça aqui a ação derivativa do meu sistema. Como é que eu vou escolher essa resposta desejada? A resposta desejada, ela precisa ser baseada no modelo do processo. Não adianta eu querer
simplificar demais uma resposta desejada se eu tenho um processo muito complexo. Então, é muito difícil quando eu tenho um modelo do sistema de sexta ordem, né, um sistema que se comporta como um sistema de sexta ordem, eu querer utilizar um modelo de segunda e ainda ter uma resposta desejada de primeira ordem, tá? Porque eu vou acabar aí reduzindo muito essa ordem e tendo alguns aspectos ao fazer essa simplificação de uma ordem inferior à ordem do processo real. Ao fazer essa simplificação, o que vai acontecer é que eu vou deixar de notar algumas características do comportamento desse processo, tá? Porque essa, em geral, essa redução de ordem, ela é feita da seguinte maneira: eu desprezo os polos que são mais relevantes ou que estejam mais próximos do eixo imaginário ali, justamente porque eles podem levar o meu sistema a uma instabilidade, ok? Utilizar, então, um modelo, uma aproximação desse modelo através de uma função de primeira ordem com tempo morto é uma escolha razoável para muitos processos, mas nem sempre isso acontece. Eu tenho ainda uma questão importante a ser aqui ressaltada quando eu tenho um zero no meu modelo, tá? Como é que eu vou trabalhar com isso? Se eu tenho zeros, que seriam as raízes do numerador do meu modelo, eu preciso fazer com que isso também apareça lá na minha resposta desejada, certo? Justamente porque aí eu vou ter um sistema onde eu consigo cancelar os zeros do modelo com os zeros da resposta desejada, certo? Aqui nós trabalharemos com um exercício onde eu tenho uma planta de segunda ordem com tempo morto, onde a primeira constante de tempo ela aí é 10, a segunda constante de tempo é 5 e o tempo morto é 1. Eu quero trabalhar com 3 valores da constante da malha fechada desejada, que vai ser 1, 3 e 10, então eu tenho duas constantes menores do que a menor constante e uma igual à maior, e eu vou avaliar os controladores para uma perturbação degrau unitário no set point, e na perturbação, supondo que o G de D nesse caso é igual a G, certo? Eu vou fazer a avaliação para dois casos, quando eu trabalho com o modelo perfeito G de tio, e ele então vai ser igual a essa função de transferência, e quando eu trabalho com um modelo que tem um erro, e esse erro ele está caracterizado aqui nesse ganho do processo, tá? Que ele passa a ser 0,9. Então, o modelo, nesse caso, nessa letra B, ele vai ser 0,9 exponencial de menos S dividido por 10S mais 1 vezes 5S mais 1, certo? Nós vamos trabalhar aqui, então, com aquela mesma manipulação de variáveis, tá? Quando eu tenho, então, um modelo de segunda ordem com tempo morto e vou encontrar os parâmetros do controlador. Aqui, para quem tiver alguma dúvida, eu vou utilizar essa manipulação, tá certo? Onde eu trabalho aqui com o modelo de segunda ordem com tempo morto e uma resposta de primeira ordem com tempo morto. Manipulando isso, eu consigo, a partir de tal 1, tal 2, tal C e θ, encontrar os valores dos parâmetros do meu processo. Recalculando aqui, nós temos então que para um K igual a 2, que seria do modelo perfeito, eu tenho Kc igual a 3,75, quando tal C é igual a 1, quando tal C é igual a 3, 1,88 e quando tal C é igual a 10, 0,682. Para um modelo com um erro, eu tenho 8,33 na primeira situação, na segunda 4,17 e 1,51. Tal 1 e tal D, se nós verificarmos, não dependem do ganho do meu modelo. Então, eles vão ser os mesmos aqui, ok? Essa é a resposta que eu tenho para a simulação do meu modelo perfeito, onde o ganho é exatamente igual ao ganho do sistema real. E eu posso notar aqui que os valores de Kc eles diminuem com o aumento de tal C, mas tal I e tal D eles não mudam. Então, o que ocorre aqui no meu sistema?
Para um tal C menor, ou seja, para um KC maior, eu tenho um overshoot menor, certo? Do meu sistema, e eu alcanço aqui o estado estacionário ainda mais rápido nesse processo. Já quando eu estou trabalhando com o modelo imperfeito, notem que eu já tenho uma resposta oscilatória quando eu estou principalmente falando de tal C igual a 1, que é justamente quando eu tenho um KC maior no meu sistema, tá? É normal que nós tenhamos esse tipo de comportamento quando eu tenho modelos imperfeitos. E esse é um passo inicial para fazer ajustes depois nesses parâmetros e encontrar aí resultados melhores para o meu controlador de acordo com os critérios que eu estabelecer. Algumas considerações sobre a sintonia, tá? Eu tenho métodos, então, baseados em diferentes performances, tá? Mas nós temos conclusões gerais que podem ser verificadas. Um exemplo é que o ganho do controlador, ele será inversamente proporcional ao produto do ganho da malha fechada, tá? E a malha fechada aí, nesse caso, eu estou falando de válvula, planta e o transdutor, que converte aquele sinal de saída em um sinal elétrico, certo? O KC, ele pode diminuir quando eu diminuo a razão entre T0 e tal, e aqui T0 seria o tempo morto do meu sistema. E, em geral, a qualidade do controle, ela diminui com o aumento dessa razão, porque essa razão, ela está relacionada à controlabilidade do meu processo, certo? Tal I e tal D, eles aumentam com o aumento dessa razão, e para muitos controladores, a razão entre tal I e tal D está entre 0,1 e 0,3. De uma maneira geral, ela fica ali em torno de 0,25. Quando a ação integral ela é adicionada ao controlador proporcional, eu preciso reduzir um pouquinho o KC, porque essa ação ela precisa ser ponderada aí no meu sistema. Se eu adiciono uma derivativa, eu posso aumentar esse KC quando comparado a um controlador unicamente proporcional. Então, essas são algumas conclusões gerais, tá, que vêm da prática da sintonia de controladores. Nós finalizamos por aqui. Obrigada e bons estudos!